que Vitor Pereira fracassou no Flamengo. A gente tem ainda resquícios desse rompimento entre o professor Vitor Pereira e o Flamengo. Não deu certo porque foram 102 dias aproximadamente que ele ficou com vínculo com o Flamengo. Não deu certo porque um opina de uma maneira, outro opina de outra maneira. A gente fala tanto disso aqui nos bastidores e, claro, vou conversar um pouquinho com o nosso Mauro Betting. Fala, Mauro, Vanderlei. por quê? Bom, dizem que quando começa mal, termina mal, mas o que é começar mal? Ah, porque ele falou uma coisa pro Corinthians, fez outra, acertou com um rival tal. Rival que ele quase venceu na Copa do Brasil, no Maracanã, né? Ele foi bem e tal. Talvez o jogo tenha até feito com que o Vitor Pereira realmente tenha ganhado os pontos que aquele que ganhou a Copa do Brasil, a própria Copa do Brasil e a Libertadores pelo Flamengo não ganhou, que é o Dorival Júnior. Já começou mal, né? Ao acertar com o Flamengo, ele já errou demais com a torcida do Flamengo. O Vitor Pereira é uma questão de cada um. Mas ele conseguiu unanimidade que poucas vezes se viu na história, né? Entre corintianos e flamenguistas, as maiores torcidas do Brasil, todos hoje odeiam o Vitor Pereira. A chance dele voltar para qualquer um desses clubes é menos do que zero. O Corinthians é negativo. O Flamengo não vai contratar, acho que é capaz de contratar, sei lá, não me vem um nome que possa semelhante, porque ele criou isso aí. Era só ele ter saído do Corinthians numa boa ou de uma outra maneira, teria menos desgaste já desde o início, mas é aquela coisa, já chega com pouco tempo para treino, chega com muita responsabilidade, que ele mesmo havia falado, né, Vitor? O Vanderlei, você falava, ele já falou, olha, gente, já tem Mundial, tem Recopa Sul-Americana, tem Supercopa do Brasil antes, Mundial, Recopa, final de estadual, um ótimo Fluminense pela frente, o Vasco e Botafogo crescendo e tal, mas mesmo assim o desempenho foi muito ruim, né, Vanderlei? E até interessante, internamente nem tanto. O Paulo Souza, que fez outro trabalho pavoroso na Gávea ano passado, teve um ambiente muito ruim. Dessa vez não, o pessoal, até as principais lideranças, pelo menos da boca para fora, e acredito que da boca para dentro também, o Gabigol defendendo o Vitor Pereira, em coisas até indefensáveis. Ele foi muito mal sair do Corinthians, pior quando começou no Flamengo, e sai de uma maneira que você discute o que foi pior, Paulo Souza, o VP Vitor Pereira ou o VP que ainda continua com o Marcos Braz? E ele deu combustível alimentando discursos assim que não batiam, né? A história da sogra foi aquilo que, teoricamente, por um rápido momento, justificava o desespero de voltar para ficar ao lado da família, ela que enfrenta uma doença que não tem recuperação. Mas aí começou a ficar muito nítido que o motivo verdadeiro é que ele ia em busca de mais estrutura, mais qualidade técnica, mais equipamentos, mais tudo e mais grana. Tudo que ele gostaria de ter, um profissional gostaria de ter, ele encontraria no Flamengo. E esse discurso ficou muito fortalecido no finalzinho, quando ele chegou por lá, claramente. Né? E era discurso, é fato. Ele teria como teve. Fato. E aí surgiu a cobrança. Bom, já que você tem um grande elenco, grana, campeão da América, campeão da Copa do Brasil, a maior torcida brasileira, um clube que vem de títulos conquistados sob o comando do professor Dorival Júnior, tá? Você vai deitar e rolar. É português, como o nosso grande amor, Jorge Jesus, tá certo? Então a coisa começou a não prosperar. O time não jogava bem, o time começou a fazer mudanças que na cabeça dele eram suficientes para melhorar a coisa. Não deu certo. Eu acho que entrou em rota de colisão com alguns jogadores. Enfim, no finalzinho, sim. E aí foi criando um grau de antipatia. E esse grau de antipatia pela torcida, mostrado pela torcida do Flamengo, Mauro, não sei se você concorda, foi, digamos assim, turbinado por aquele ódio que veio de São Paulo. Da nação corintiana. Deu uma contagiada, assim. E assim, no caso, algumas questões pontuais, mas muito importantes. Na semifinal do Mundial, quando ele perde, tirar o Arrascaeta, não é um cara que se tira. Deixar o Gabigol em alguns momentos no banco, o momento não é o melhor. Claro que os jogadores têm responsabilidade. E era com o Jorge Jesus, com o Paulo Souza, com o Rogério Domenech e claro, com o Vitor Pereira. Ainda no Flamengo e no mundo, um pouco mais, um pouco menos, quem ganha, quem empata, quem perde é jogador. Não é o Marcos Braz, por mais incompetente que ele seja, embora ele se ache um inventor
da coisa toda, ele se acha o Zico da direção, e o Landim nem se fala, se o Landim lembrasse ainda que é presidente do Flamengo, mas ok. Mas assim, é o jogador, e o jogador não tá legal. Que jogador do Flamengo tá jogando bem? E não pode só jogar pela saída do João Gomes para o Wolverhampton. Ele é um ótimo jogador, o João Gomes, mas não pode ser só ele. Não pode se também demonizar o Gerson, que parece não ter voltado ainda. Aquele jogador espetacular de 19, 20 até ir para a França e teve bons momentos no Olympique, o Gerson não voltou. E os jogadores também não estão legais. Também parte pela preparação, o longo tempo de férias, aí o excesso de jogos, porque não são só muitas partidas e jogos decisivos. Tem a viagem para o Catar, não é um torneio rápido, quer dizer, é um torneio rápido, né? Mas vai o Catar, volta, a pressão de perder para o grande rival hoje em termos nacionais e continentais, que é o Palmeiras. Mas foi um grande jogo, 4-3, foi lá e cá, o Palmeiras foi melhor, ok. No Mundial, ninguém espera que seja campeão, mas um pouco melhor do que o Flamengo foi, sim. Legal o terceiro lugar, ok, podia ser pior. Mas o próprio jogo estava muito ruim, até expulsão discutível, o Flamengo estava levando um baile. Quase que ele perde os 2 jogos horrorosamente, mas conseguiu o terceiro lugar, beleza. Ou menos feio, digamos, beleza não. Mas assim, da final do jeito que perde os 4-1, e sobretudo também, a estreia contra o Alcas. Pô, o time, não lembro se é 12º colocado no Equatoriano, primeira Libertadores, o Flamengo joga do jeito que não jogou, com escolhas também, alternativas ruins. Assim, tá tudo errado. Também teve muita infelicidade do Vitor Pereira, mas é dever dizer que ele criou essa infelicidade para ele, Vanderlei.